Bem, olá pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo do nosso canal e a partir de então vamos continuar estudando normas gerais da corregedoria parte 6. Material de apoio está à sua disposição no meu site, no blog, e também estará à disposição aqui na descrição do vídeo. Vamos trabalhar, vamos para a tela. Normas da corregedoria, vamos lá. Artigo 56, vamos a ele. Os dados obrigatórios previstos no artigo 55, o que é isso? Quais são os dados obrigatórios? Falamos na aula anterior da qualificação das partes. Temos que qualificar todo mundo. Os dados obrigatórios previstos no artigo 55 serão apresentados pelos requerentes na petição inicial. É claro, quais são os dados obrigatórios? Vamos voltar lá. Qualquer dado das partes, artigo 55, parágrafo 1º, qualificação das partes, qualificação das vítimas. Eu tenho que dizer, a vítima entra com a ação e a vítima vai qualificar as partes. Então, aonde é dados obrigatórios? Aonde é que eles estão, os dados? Onde eles ficam? Eles estão na petição inicial, que muito cachorramente a banca VUNESP, todas as bancas podem colocar e vão colocar o que? Petição inicial. Eles vão colocar a palavra exordial. Exordial é o início. E vale tudo, vale a pena sim, está correto, porque exordial é o começo de tudo. Professor, mas espera aí. Eles podem dizer que os dados obrigatórios devem constar na petição inicial. Não só podem, como devem, como vão e como estará na prova, na petição inicial. Só que aí tem um detalhe. Qual é o detalhe? O detalhe é que os dados obrigatórios, as qualificações das partes, dos advogados, das vítimas, tudo direitinho, tem que estar na primeira peça que cada um falar. Cachorramente, eles vão colocar na sua prova que os dados obrigatórios devem estar na exordial. E exordial é a peça inicial, é o começo, é o princípio de tudo. E cai. Aliás, por que eu trouxe para minha câmera? Porque uma vez, e apenas uma vez, eu vi na prova, está aqui neste livro, que eu já recomendei revisão final. O livro vai falar de um truque da VUNESP. A VUNESP, uma única vez, então eu tenho que passar para você. A VUNESP disse assim: os dados obrigatórios deverão constar da peça ab-ovo. Do que? Da peça ab-ovo. O que é ab-ovo? Ab-ovo é a peça inicial, é a peça que dá o início de tudo. Ah, professor, eu não gostei, eu também não gostei. Meus ovos para a VUNESP, tá? Mas tudo bem, o que acontece? Se eles puserem, como já puseram, eu tenho que trazer essa informação para você. Ab-ovo é a peça inicial, é o pontapé inicial da petição, ou melhor, do processo, é a petição inicial. Professor, mas espera aí, como é que eu escrevo isso? Vamos para a tela, vamos lá. Deixa eu mostrar para você como é que se escreve isso, que já caiu uma vez, eu preciso mostrar. Olha lá. Petição inicial exordial ou a peça aqui em cima. Aqui em cima. Muito bem, aqui. A peça ab-ovo. É a peça inicial, é a peça exordial. Quando eles querem ferrar a vida de um candidato, eles podem colocar esses termos que você vai saber.
Professor, mas eu não vou lembrar do ovo, do ab-ovo na prova. E aí eu vou dizer meus ovos para você. Ótimo, por quê? Porque aí você não vai esquecer. Professor, como você pode falar isso? Falo para você nunca mais esquecer. Se não, te mando para o inferno também. Ótimo. Olha lá, e pelos requeridos na primeira oportunidade de postulação em juízo. E aí foi o que eu te disse, aí é a matéria da prova. Qual é a matéria da prova? Cada um, a VUNESP pode dizer, cada parte deve qualificar, cada parte deve trazer em si mesma os dados obrigatórios na primeira vez que forem falar no processo. Está correto. Por que está correto? Porque o autor, que é a vítima, aquele que está dando o pontapé inicial no processo, a vítima, ele vai ingressar judicialmente, ou enfim, o autor da ação, ele vai qualificar, deve ter toda a qualificação na peça inicial. No começo, no ovo. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? No nosso caso, o ovo. Por que o ovo? Porque cai na prova. Petição ab-ovo. O ovo, a petição inicial, o início, pontapé inicial é na petição inicial. O réu, tanto faz na área criminal, na área civil, o réu vai se manifestar na primeira vez que ele falar no processo. Portanto, contestação. Tem que dizer, ele precisa falar. Eu sou, por exemplo, no réu, eu sou Joãozinho da Silva, então o advogado dirá, Joãozinho da Silva, sei lá, 235 anos, residente domiciliado no túmulo 4 da rua tal, no cemitério tal, enfim, tem que dar o endereço completo, qualificação, brasileiro, português, inglês, espanhol, alemão, não importa, tem que qualificar. Cai na sua maldita prova e você tem que lembrar, é na primeira vez, no primeiro momento eu tenho que falar e tem que ser expressado. Veja só agora um detalhe, vamos para a tela. Olha só, agora os dados obrigatórios, veja só o detalhe. Os dados obrigatórios não se impõe a obrigação quando comprometerem o acesso à justiça, conforme arbítrio do juiz, ou quando a parte não estiver inscrita no CPF ou CNPJ, caso em que deve firmar declaração expressa. Só que aí tem um detalhe, a ação, primeiro, no inciso primeiro, aqui, ação que comprometa o acesso à justiça, cuidado aqui, conforme prudente arbítrio do juiz, isto aqui complementa no parágrafo 2º. Olha lá, em qualquer hipótese prevista no parágrafo 1º, caberá às partes o fornecimento de outros dados conducentes à sua perfeita individualização. Professor, eu não entendi. Vamos lá, então agora vamos por partes. Vamos trazer para mim de novo. Aqui, câmera externa. Muito bem. Olha só, detalhe. Olha só. Quando diz ali, não se impõe a obrigação prevista, deixa eu olhar aqui, obrigação prevista neste artigo, não cabe todos esses dados obrigatórios quando isso comprometer a justiça, o acesso à justiça. Como assim o acesso? Quando isso der dificuldade para as partes acessarem a justiça, ou quando expuserem muito a intimidade da pessoa. Por exemplo, casal Nardoni num belo dia pegou aquela criança, enfim, eu tenho que pegar a área criminal para você saber, você vai entender. O casal Nardoni foi lá, pegaram a criança, não sei se é a mãe ou o pai, não me lembro mais, mas enfim, eles olharam lá e estava acho que no 6º andar, 7º, tudo bem. O pai ou a mãe disse assim, olha menina, vamos ver se você voa. Pegaram, jogaram a menina lá de cima e a menina caiu no chão e eles falaram, puxa, a menina não voa. Professor, mas por que você está falando isso? Porque na petição inicial,
quando a família o MP vai processar o casal que matou a menina, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, Isabela foi a menina, pai da menina e a mãe da menina, o Joãozinho Nardoni, a Mariazinha Nardoni, não sei, não lembro o nome, residentes domiciliados na rua tal, número tal. Não vai. Por que não? Porque isto pode comprometer o acesso à justiça e, aliás, isto pode expor a intimidade da parte. Professor, mas então isso daí é errado. O cara matou. Eu não estou dizendo que ele não matou, muito pelo contrário, ele matou. Eles mataram, fizeram um crime bárbaro, infanticídio. Cai na sua prova qualquer tribunal do mundo. Crimes que vão para o tribunal do júri. HISA, ISA, assista a minha aula do artigo 5º da Constituição. Crimes que vão para o tribunal do júri: homicídio, infanticídio, aborto e o suicídio. Cuidado com o suicídio, porque você não vai pôr na cadeia o suicida. Esse é o mal. O povo sabe, o suicídio vai para cadeia. Não, você não vai pôr na cadeia o presunto que morreu. Você vai ter que colocar, claro, nesta hora, ao invés de colocar o presunto que morreu, você vai colocar aquele que induziu ao suicídio, indução ao suicídio, auxílio ao suicídio. Ótimo, mas isso não é o caso aqui. Detalhe: eu vou comprometer, eu não posso comprometer nesse caso. Ótimo, então eu posso colocar, por exemplo, não lembro o nome, Joãozinho Nardoni, RG tal, número tal. Pode. Eu tenho que identificar o cara. Professor, mas o que pode comprometer o acesso à justiça, além disso, pode ser quando o cara não se sabe quem é o cara. Verdade, não sei quem é o cara. Vou dar uma descrição, você vai entender. Veja só, você vai perceber de quem eu estou falando. Era um senhor de uns 84, 85 anos, que usa um óculos redondinho, meio careca, baixinho, gordinho, que fala meio puxado, que ele diz assim: no meu tempo tinha rota na rua. Eu não dei o nome do cara, mas eu dei toda a descrição do cara. E aí você sabe de quem eu estou falando. Sim, estou falando dele. Nunca fui condenado. Está condenado pelo Supremo Tribunal Federal, Paulo Salim Maluf. Professor, mas você não deu nenhum tipo de nome pro cara. É o que cai na prova. Na prova eles podem não dar nome pro cara. E aí, se eu não dou um nome para o cara, eu tenho que individualizar. Eu tenho que individualizar ou possibilitar a individualização da parte. Beleza. Se eu individualizar ou possibilitar a individualização da parte, eu não comprometo o acesso à justiça e cumpro o que manda a lei, artigo 56, parágrafo 2º das normas da corregedoria. Ótimo. Agora, a pessoa não tem CPF, não tem CNPJ empresa. Tudo bem. Artigo 56, parágrafo 1º, inciso 2º. Ótimo, aí eu tenho que ter uma declaração expressa nesse sentido. Significa dizer: a parte vai escrever de próprio punho. Isto quer dizer, eles vão dizer na sua prova, a parte que não possui CPF. A parte que não possui CPF deverá declarar de ofício. Verdade. Deverá declarar de ofício. O que é de ofício? De próprio punho. Eu tenho que escrever: eu, Fábio Tadeu Roque, não possuo CPF para ser colocado. Enfim, não tenho CPF, tenho RG e tal. Eu tenho CPF, mas enfim, é um exemplo. E aí nesta hora eu vou caracterizar aí um documento, não é uma procuração, mas é um documento, é um relatório, lembrei, eu vou relatar um fato de próprio punho que no juridiquês tem essas palavras malucas, é o de ofício. Eu vou declarar de ofício, de próprio punho. Eu vou escrever de próprio punho. Ok? Beleza, vamos seguir. Vamos para a tela.
Aqui. Agora na tela. Muito bem. Artigo 57. Artigo 57. Nos ofícios de justiça. Nos ofícios de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão exclusivamente pelo sistema informatizado judicial. Traduzindo, processo judicial eletrônico, ou PJE. Cai na prova? Opa, Lele, se não cai, como cai, velho? E como cai? Professor, mas então peraí, se isso cai na prova... Opa. Eu vou escrever... Desculpe. O que acontece nesses casos? Se... Na tela. Opa. Se eu tiver que movimentar algo no processo, o que eu faço ou como é que eu faço? Eu farei através da informatização. É o PJE, processo judicial eletrônico. É o caminho. É a informatização do processo, vedada a elaboração de fichário por nome de autor e utilização de fichas. Não pode ter ficha, tem que ser pelo processo judicial eletrônico. Necessariamente, obrigatoriamente, necessariamente eu tenho que fazer com que haja esta espécie de informação. Parágrafo 1º. Os ofícios de justiça conservarão as fichas que compõem o fichário por nome de autor, até então materializadas em papel. Existe o papel hoje ainda. Processos antigos. Professor, processo antigo podia ser em papel? Sim, podia. Como é que era feito? Eu fazia isso tudo escrito em papel e mandava a petição para lá. Veja só, tem uma petição aqui. Opa, deixa eu ver se eu puxo, puxei. Ó, quer ver? Veja só, ainda deixou. Era assim. Vamos trazer para você o exemplo. Câmera externa aqui, ó. Isto é um processo, é uma folha processual. Opa, não, fechei. Não é para fechar, ainda não acabou. Volta. Olha só. Isto é um processo. Tem que fazer duas vias. Duas vias. Está aqui o processo, a folha processual. Está aqui o número do processo. Aqui, ó, o número do processo. O que trata o processo, a parte do processo, tudo o que se diz. Ao final, tem aqui, eu tenho que dizer que eu li, que eu fiz isso aqui. Ótimo, eu tenho que fazer isso aqui. Ótimo, legal. É sua assinatura, professor? Judicial. E olha só o que comprovava. Tá aqui, ó. Olha só que chique. Isto aqui. Que é isso aqui, ó? Isto aqui é a parte judicial que vai entrar no foco em instantes. Ok. Tá aqui, ó. Este é o carimbo oficial. Este aqui é o carimbo oficial que mostra que eu protocolei esta petição naquele dia, enfim, que tinha que fazer. Fiz. Agora vamos trazer a tela de volta. Por que é que eu estou mostrando isso? Para você entender, e você tem que entender o que o processo ele é judicial e ele é eletrônico, mas anteriormente processos que datam de outros anos, por exemplo, esse processo que eu tomo conta é um de 2005, começou em 2005. Vou dar zoom de novo. Como é que eu sei isso? E eu já vou te dar o exemplo de um exemplo de vida. Veja só. Cai na prova? Não, isso não cai, mas é para você entender. Processo está aqui, ó.
número do processo, o ano processual está aqui, 2005 foi o ano do processo, o fórum 826 São Paulo 0001, Foro Regional de Santana, São Paulo. Santana tem esse final 0001. Ótimo. Muito bem, muito bem. E aí? E aí, veja só, agora vamos para a tela. Enquanto volto o zoom, eu jogo a tela aí para você ver. Tem que estar tudo feito em forma digital. Claro que existiam os papéis, existiam as fichas que eram feitas todas direitinho, tudo bonitinho. E agora não tem mais, agora não tem ficha, agora é tudo anotado no sistema. O que está anotado no sistema, o que está em papel, vai ser inutilizado depois que tiver a certidão. O processo termina emitindo certidão para as partes. Muito bem. Que mais? As fichas individuais serão encerradas e mantidas em local próprio no ofício de justiça até a extinção do processo. Se houver ficha material, se houver ficha em papel, ficha individual, ficha materializada, ela existe até a extinção do processo. Quando o processo estiver escrito, se o processo estiver escrito, ele vai até o final, até a extinção, podendo ser inutilizado quando for anotado no sistema. Se a ficha, se o papel for transformado em processo eletrônico, sim, ele vai valer e sim, ele vai poder ser transformado em ficha eletrônica. Muito bem. Posso ler o resto? Não precisa. Agora eu vou para o artigo 58. Isto aqui não cai, que é o processo de inutilização. É inútil realmente. Na prática, não. Na prática não é inútil. Na prova, a VUNESP nunca perguntou: vamos otimizar seu tempo. Ótimo. Artigo 58. Vamos lá. As cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado seguindo as mesmas regras dos processos. Falamos na aula anterior, lhe falei, lhe expliquei, lhe mostrei. Consignando-se ainda a indicação completa do juízo deprecante, não apenas da comarca. Tem que dar um juízo, a vara da onde veio, a vara para onde vai, tem que estar tudo escrito, isso falamos já ontem. E as movimentações também devem ser anotadas. Carta precatória, ela é anotada no sistema. Ela é anotada no sistema como se processo judicial fosse, porque na verdade só que ele é um processo judicial que está trazendo, ou que vai trazer informações ao processo real. No juízo deprecado, ou melhor, no juízo deprecante, ou melhor, desculpe, é deprecado mesmo, é para onde vai. No juízo deprecado vira um processo judicial. No juízo deprecante já existe o processo judicial. Resolvido o processo judicial, volta a carta precatória à sua origem e, ótimo, tudo tem que ser devidamente anotado. Artigo 59. Você vê que tem tudo isso, mas de tudo isso eu preciso que você saiba apenas isto. Olha lá. Professor, tem tudo isso, eu vou ter que saber tudo? Não, não vai. Você tem que saber isso, olha lá. A extinção do processo em caso de improcedência total da demanda deverá ser cadastrada no sistema assim que a respectiva sentença transitar em julgado. O juiz da sentença extingue o processo, juiz da sentença transitou em julgado e acabou.
Aí eu vou cadastrar no sistema. A extinção do processo, quando é execução, se o processo for extinto, só será cadastrada no sistema quando encerrar a execução, quando o dinheiro for pago, quando o valor for feito, for resolvido. Ok. Nada restando a ser deliberado ou cumprido pelo ofício de justiça. Você vê que tem tudo isso, e de tudo isso você tem que saber apenas isto. E agora eu vou te explicar. Vamos lá. Deixa eu trazer para cá. Não, aqui. Não, ao contrário, besta. É aqui, muito bem. Aqui, aê, cheguei. Bom, o que você tem que saber? Quando é que vai para o sistema? Você, escrevente, você vai passar a sentença do juiz para o sistema. Quando? Quando será cadastrada no sistema a sentença? Quando ela transitar em julgado. Antes não, antes ela vai ser apenas passada, vai ser, vamos dizer assim, o despacho da sentença deve ser dado e deve ser colocado no processo. E claro, deve ser colocada nas vias judiciais. Mas a sentença final, ela está cadastrada quando? Quando houver o trânsito em julgado. Professor, o que é trânsito em julgado? É o tempo que passou da sentença. 15 dias eu tenho para recorrer. Eu não recorri. Transitou em julgado. Não cabe mais recurso. Extinção. A extinção do processo de execução. Processo de execução é quando você tem algo, você tem uma coisa ali, esta coisa, este processo, ele foi dado, ele aconteceu, o juiz diz, vamos executar a sentença, isto é, vamos fazer com que o credor receba o que ele tem de direito do devedor. Para isso eu vou executar a sentença. O credor diz, juiz, eu recebi tudo o que eu tenho direito. O juiz diz, declaro extinto o processo. Acabou o processo. Nesta hora eu cadastro a sentença de extinção do processo de execução. Execução, quando é que cadastra? Quando houve a satisfação, quando houve a satisfação do crédito. Execução, sentença de processo de execução, ela é cadastrada no sistema quando houver a satisfação do crédito pelo credor. Satisfação do crédito pelo devedor, desculpe. O credor ele vai receber o crédito. Isso. Quando o credor receber o crédito, ótimo, aí acabou o processo de execução. Quando nada tiver que ser deliberado, como diz a lei, ou cumprido pelo ofício de justiça. Ótimo. Vamos prosseguir na tela. Na tela você tem agora o artigo 80, ou melhor, artigo 60, 84 é o slide. Vamos lá. A entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação, protesto ou produção antecipada de prova. Olha lá, a entrega definitiva dos autos, isto é, a entrega do processo, ela vai existir, ela vai acontecer quando? Quando os processos ainda forem de forma física, isto é, quando for em papel, como é que ela vai acontecer? Ela será cadastrada no sistema informatizado, só que terá que ficar no cartório durante um mês para extração de cópias e certidões pelos interessados no caso de produção antecipada de prova. Professor, eu não entendi nada. Vamos lá. O que é que você tem que saber? Vamos lá. O que é que você tem que saber? Você tem que saber que a entrega definitiva dos autos. Lembra, te mostrei a petição que está aqui, isto aqui. Ela faz parte de um processo físico. Por quê? Porque, tá vendo aqui, eu pus cópia aqui, Por que cópia? Porque uma cópia vai para o processo, a outra cópia fica com o advogado que protocolou a petição.
Ótimo, acabou o processo. Acabado o processo, eu vou receber os autos. O recebimento dos autos, a entrega definitiva dos autos. O recebimento do processo acontece quando? De qualquer processo. Notificação, interpelação, protesto ou produção antecipada de prova. Quando é que eu recebo? Quando acabou. Acabou, cadastra no sistema. De forma física, desculpe. De forma física. Processo físico vai para o sistema. E aí você, escrevente, o escrevente vai cadastrar no sistema. E que mais? E será colocado em campos distintos. Só que quando for, e aí vem a pegadinha de prova. Se o caso for tratado de produção antecipada de prova, e se cair na sua prova, produção antecipada de prova, processo físico, onde eu tenho produção antecipada de prova, este processo fica no cartório por mais um mês, depois do cadastramento. Você jogou no processo judicial, você jogou lá no computador, está no processo judicial, está. O que acontece? Você jogou no sistema, é produção antecipada de prova? É. Então, nesta hora, o assunto tem lá, caso de produção antecipada de prova, o processo não vai embora. O processo fica parado aqui no cartório da vara, no cartório judicial, por mais um mês, durante um mês. Cadastrou, um mês fica aqui. Para quê? Para tirar cópias, para que as partes possam tirar cópias do processo. Ok? Simples assim. Vamos prosseguir na tela de novo. Olha lá. Artigo 61. Compete aos ofícios de justiça. O que compete? Você não tem que saber tudo isso. O que compete? Olha lá. Cadastrar diretamente no sistema informatizado oficial. É o PJE. PJE, Processo Judicial Eletrônico. Isso não tem como escapar. Ótimo. Que mais? Você vai ler o resto? Não vou ler o resto. Porque o que cai na prova está aí. O que cai na prova é exatamente isso aí. 2. Na hipótese de expedição de certidão de homonímia, a inserção no sistema informatizado oficial, também certificando no documento homonímia, tem que ir para o processo e tem que ir também na cópia documental. Professor, pera aí que agora você confundiu as minhas bolas. Tá bom, vamos lá. O que é homonímia? Lembra, falei na aula anterior. Homonímia, nomes iguais. E te dei o exemplo do meu primo. Eu tenho um primo chamado Guido Roque. E tive um tio, um primo do meu pai, tio por consideração, que era no caso, Guido Roque também. Só que um morreu, o outro está vivo. E aí, se tiver um processo, tem que ter a certidão de homonímia. Por exemplo, João da Silva. João da Silva tem um montão de João e um montão de João da Silva. Eu tenho que dar essa homonímia, tenho que fazer a certidão de homonímia. Para quê? Para mostrar qual João da Silva eu procuro. Qual é o correto? Raimundo Nonato. Putz, mais um montão. Tem que dizer quem é. Ótimo. Vamos à próxima situação. Veja só. Na tela. Opa, não, aqui. Cadastrar no sistema informatizado oficial a decretação do segredo de justiça, que também é tratado por sigilo de justiça, por sigilo oficial. O sigilo, a concessão da justiça gratuita, o deferimento da tramitação prioritária, ou seja, tudo
tem que estar devidamente cadastrado no sistema. Não importa o que. Segredo de justiça, concessão de justiça gratuita, deferimento da tramitação prioritária do processo, tudo isso e qualquer alteração que o juiz mandar. O que você tem que saber? Você tem que saber. E você tem que saber o que? Você tem que saber que as alterações do sistema têm que ser essas daí. Tem que ser todas colocadas. Em especial, o processo, quando ele chega, cadastro no PJE, Sistema Informatizado Judicial. Depois, homonímia, eu tenho que cadastrar tanto no sistema quanto no documento. Depois, segredo de justiça. Segredo de justiça eu tenho que cadastrar no sistema. Justiça gratuita, quando a pessoa é pobre na acepção jurídica do termo, também. Ou ainda, o deferimento da tramitação prioritária. Quando eu tenho aí uma pessoa idosa, uma pessoa deficiente, um portador de doença grave, ótimo, eu tenho que cadastrar. E todas as alterações devidas no sistema. Ótimo. Parágrafo 1º. Na hipótese constante do inciso 2, tratando-se de feito não cadastrado, isso não cai. Isso aqui não cai. Agora, isto aqui cai. Quando eu falei do segredo de justiça, por favor, lembre, o segredo de justiça poderá ainda ser gerado automaticamente pelo sistema informatizado a depender da natureza da ação. Por exemplo, ação onde há menor de idade. Se houver menor de idade envolvido, esta ação automático cai em sigilo de justiça. Não pode. Segredo de justiça tem que existir. Menor de idade está protegido pelo sigilo. Muito bem. Que mais? Artigo 62. Quando a mesma parte estiver vinculada a processos que tramitam em outros ofícios, as eventuais retificações de seus dados não serão aplicadas aos feitos de outro. Isto é, se o João da Silva tem 15 processos, ou melhor, tem 3 processos, um na primeira vara, o outro na segunda vara, o outro na terceira vara, cível, tudo bem, cível. E vamos imaginar que ele mudou de casa. Ele informou a mudança de casa na primeira vara, mas não informou na segunda vara. O que acontece? Olha lá. Se ele não retificar, se ele não informar, se ele não alertar uma mudança de endereço em todos os lugares onde ele tem processo, só vai acontecer, por exemplo, aqui onde ele falou. Ok? Tem que avisar em todas as varas, em todos os ofícios. E agora resolveu entrar artigo 63. E é aqui que eu vou fechar a aula de hoje agora, desse vídeo. Os ofícios de justiça em geral possuirão os seguintes livros. Cai na prova. Quais são os livros que os ofícios de justiça têm? Vamos a eles. Visitas e correições, protocolo de autos e papéis em geral, carga de auto, registro de feitos administrativos, registro de decisões terminativas, sentenças proferidas em processos administrativos, pertinentes à corregedoria permanente também. Aqui não tem muito o que fazer. Aqui o que tem para fazer? Tem apenas que decorar. São os livros. Livros das normas oficiais. Das normas de corregedoria, são os livros oficiais. Quais são os livros oficiais? Visitas e correições,
protocolos de autos e papéis em geral, livro de protocolos, livro de cargas de autos, livro de registro de feitos administrativos, livro de registro de sentença ou de decisões terminativas e livros pertinentes à corregedoria permanente. Muito bem. O resto dos livros, isto, artigo 64, nós vamos estudar na próxima aula. Mas, professor, já acabou? Já. No ao vivo faz 1h e pouquinho que eu estou no ar, com os erros e tudo. No gravado, a aula vai terminar. Se você gostou do que ouviu, dê o seu joinha. Professor, o som tá bom, dê o seu joinha. Professor, o som não está legal, dê o seu dislike, por favor. Ou faça como uma mensagem que eu recebi, li, ainda não respondi. A moça dizia: professor, eu só não dei o joinha ainda porque o som ainda não tá legal. Ótimo, pelo menos eu tentei arrumar agora de novo. Espero que tenham gostado. Para você do ao vivo, a aula não acaba quando termina. Para você do gravado, muito obrigado. Aliás, agora vamos seguir. Opa.